Olá pessoas, Rafa Nunes aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Essa semana tem uns temas bem interessantes nesse capítulo, por incrível que pareça. Então fica atento aí porque a gente vai falar de diversas coisas distintas, mas que elas vão se ligar de alguma forma. Só que antes de começar esse capítulo, eu vou pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual hoje em questão capítulo 147. Podemos julgar realidades que não são a nossa? Por que eu botei esse título no capítulo? Logo aqui no começo, no recado do editor, ele fala a respeito do Rupert Everett. O Rupert Everett é um ator que ele tem realmente muitas polêmicas na sua bagagem, muitas falas problemáticas, mas eu quero focar no texto que foi bastante criticado nesse editorial, onde o editor criticava muito o fato dele ter falado que atores homossexuais deveriam se manter no armário. E ele criticava muito, o editor criticou muito porque falando que isso ajuda a perpetuar o preconceito e que isso não ajuda muito as pessoas a entenderem a diversidade e verem que as pessoas elas têm que ter o direito de ser o que elas quiserem, independente da sua sexualidade. Eu acho que a gente criticar uma pessoa não estando na pele dela é muito complicado também. Porque, enxergando do ponto de vista do ator, ele estava há muitos anos já vivendo no meio, acho que ele começou a atuar na década de 80, e desde que ele se assumiu, ele realmente nunca mais conseguiu muitos papéis, a não ser papéis que muitas vezes fossem voltados para a sexualidade dele. Então, quando a gente invalida uma vivência, a gente critica como se a nossa verdade, o que a gente acha que é ideal para o mundo é o que você tem que fazer, a gente invalida as dores que essa pessoa está vivendo e os problemas que ela teve durante a sua vivência. Eu já falei isso em muitos capítulos aqui, ainda mais no começo do canal, que quando a gente falava do Nico Quick, do Rubens Caribé, que eram atores de projeção na época, que eles posaram para a revista, e que eles só se assumiram tipo 15, 20 anos depois. E a gente entende como isso realmente é um problema até os dias de hoje. No editorial, ele criticava o Rupert Everett por ser um ator assumido e falando que ele não conseguia papéis e falava que às vezes era por causa que ele era um mau ator, o que eu acho isso muito cruel. E ele usava como exemplo o Sir Ian McKellen, que foi o Magneto da franquia do X-Men e trabalhou também no Senhor dos Anéis. Só que eu acho que quando você pega uma fala do Rupert Everett, que é um ator que fala que depois que ele estudou mais, ele nunca mais conseguiu oportunidade, e você critica a fala dele e usa como exemplo um único ator que conseguiu romper a bolha e fazer tipo papéis que não fosse só em volta da sexualidade dele e consegue atuar em outros segmentos, eu acho que você é muito injusto. Porque eu acho que quando você fala que o problema é a pessoa ser um mau ator dela não conseguir fazer outras coisas e você dá como exemplo dezenas de outros atores que saíram do armário e conseguem atuar em todos os segmentos possíveis, aí você pode ter um pouco de razão. Mas quando você invalida a dor de uma pessoa e você ainda não tem exemplos para dar, é muito problemático. Eu e o Rafa, a gente começou a pensar nos dias de hoje, isso tipo 14 anos depois. Quantos atores realmente saíram do armário homossexuais hoje em dia que conseguem atuar em qualquer área na indústria? Se vocês souberem muitos, comenta aqui e fala pra mim o nome de muitos atores homossexuais que vocês veem atuando como heterossexual, como atua como bandido, como herói, atua como pai de família. A gente conseguiu lembrar do Luke Evans, que é um ator que fez o Gaston no filme da Bela e a Fera, e ele transita bastante entre tudo. E a gente também lembrou do menino que faz o protagonista Sheldon em Big Bang Theory. Só que eu tenho visto nos últimos anos ele fazendo mais papéis homossexuais do que papéis heterossexuais. Então eu acho muito cruel a gente julgar uma realidade que não é nossa, a gente não tá tendo aquela vivência e achar que tipo, ele tá amargo porque ele é um mau ator e não consegue papéis. Eu acho que a gente tem que enxergar toda a estrutura, a gente tem que enxergar de fora e tentar se colocar no lugar da pessoa. E isso eu acabo enxergando que realmente foi muito cruel. O Rupert tem diversas falas realmente problemáticas. Eu não sei se ele mudou o pensamento dele a respeito de muitas coisas, mas nessa questão específica, eu acho que não está no nosso lugar de fala julgar certas vivências quando a gente não está na pele da pessoa, vivendo aquilo e sabendo que ela ganhou ou o que ela perdeu e o que motiva ela a incentivar as pessoas a tomarem aquela atitude ou não.
Enfim, depois do editorial, tiveram as cartas falando sobre os ensaios e tudo que aconteceu na edição anterior. E no mundo G, o Elton John com a fala: receio que muitos estão subestimando a doença por não praticarem sexo com segurança. É uma questão clínica. A cada 10 anos, uma nova geração chega e você tem que educá-los. Elton John, cantor, em depoimento durante o jantar de gala anual do Elton John AIDS Foundation. Isso é um assunto que tem que ser tratado até os dias de hoje. A banalização do HIV e da AIDS. A gente vê muito que hoje em dia se fala como se não fosse mais problema nenhum. A gente vê muita gente falando assim, se eu pegar eu começo a tomar meus remédios, como se não existe mais aquela preocupação. Eu acho que até um esquecimento do que realmente aconteceu no começo de tudo, lá na década de 80. E justamente essa banalização da doença, eu acho que é muito nocivo, socialmente falando, porque você acaba vendo que, como existem meios de se tratar, as pessoas parecem que não precisam mais se cuidar, quando não é uma verdade. Até mesmo em relação a sexo seguro, você vê que muitas pessoas às vezes falam assim, se tem um remédio para tratar, não preciso nem mais usar camisinha. E elas esquecem que existem diversos outros ISTs que também podem ser pegas, e a gente vê que tem muitas ISTs hoje em dia que elas estão fundindo com outras cargas virais e estão se tornando super vírus, super doenças. Então existe realmente uma banalização, existe essa falta de discernimento sobre a história. Eu acho que foi uma história tão pesada que aconteceu e num tempo, digamos que tão recente. Por que essa história não continua sendo contada? Por que isso não é falado em colégios e isso tratado como uma coisa tão importante para que as pessoas tenham cada vez mais responsabilidade com a sua própria saúde, com a sua própria vida? No mundo G, no melhor da década, também exaltava a Beyoncé com seus hits e tudo que estava acontecendo na carreira dela. E a espera por premiações, que a gente vê que até os dias de hoje ela continua lutando para que consiga receber seus prêmios em categorias principais, né? Foi uma grande polêmica no Grammy desse ano. E uma outra polêmica também que falou foi o debut abusado do Adam Lambert no American Music Awards, que ele fez a apresentação dele lá, simulando o sexo com outro homem, beijando outro homem na boca. Isso tornou uma grande polêmica, ele quase foi cancelado na época, cancelaram diversas participações dele em premiação. E a gente vê como a sociedade puritana, né, conservadora, fica falando que, como isso é ultrajante, mas a gente sempre vê na TV homens fazendo isso com mulheres, isso nunca é um problema, mas quando se trata das nossas vivências, isso é sempre como se fosse uma coisa que tivesse que ser expurgada da sociedade, né. Ele pagou um alto preço na época, mas graças a Deus ele conseguiu superar isso e continuou com a carreira de sucesso até os dias de hoje, até mesmo porque o Adam conseguiu fazer uma turnê mundial com o próprio Queen, substituindo o Freddie Mercury. Foi um grande sucesso, né? Outra fala importante que teve no mundo G foi do Chess Bono, o filho da Cher, né, que transicionou, falando: a vida é curta e preciosa, este é quem eu sou. Eu preciso finalmente ser quem eu sou. Gênero está entre as duas orelhas, não entre as pernas. Porque ele foi um dos pioneiros, né, de falar publicamente a respeito disso na época, e foi uma polêmica muito grande, mas é muito importante que existam essas pessoas para que hoje em dia existam mais e mais pessoas falando com naturalidade a respeito disso, para que exista justamente um entendimento maior dentro da sociedade. E quanto mais se fala, quanto mais tem vivências, quanto mais você convive com essas pessoas, mais se naturaliza e mais não é mais um problema. As pessoas veem como é natural, como isso acontece, e é a vivência individual de cada pessoa. O editorial não estava tão forte, mas a gente pega essas notinhas todas que estavam no mundo G e a gente vê que tinha muita coisa legal acontecendo, como aqui nessa notinha do Seja Bem-vindo, Caio, que o Maurício de Souza de pouquinho já tentava inserir personagens LGBT nas suas obras, tentando não causar tanto com a parcela conservadora da sociedade, porque esse personagem entrou na revistinha da Tina, que era voltada para o público mais jovem e adulto, mas de certa forma mostrando que ele se importa tanto com esse universo que faz parte da vivência de toda a sociedade. Inclusive a gente vê o próprio Mauro Souza hoje em dia, que é super ativo nas redes sociais, que ele fala bastante a respeito disso, não só na sua própria vida pessoal, como na importância de existir isso dentro das obras literárias do universo Maurício de Souza.
Uma coisa bem positiva que aconteceu aqui no Brasil também falando no Mundo G, que a gente falou no capítulo anterior, que no Uruguai as pessoas estavam conseguindo já trocar de documento, tem nova mulher, Léo Crete, vereadora transexual de Salvador e dançarina de grupo de pagode, conquistou o direito de registrar o seu nome social e sem precisar fazer a operação de redesignação sexual, o que é muito importante porque não é justamente o que o Gesbono falou, o que está no meio das pernas que define o nosso gênero. Na sua coluna de televisão, falava sobre a homofobia, vai bem, obrigado, onde ele falava sobre diversas problemáticas que estavam acontecendo na sociedade, até mesmo a que a gente comentou no capítulo anterior do governador do Paraná, né, falando aquilo a respeito de câncer de mama que tinha a ver com parada LGBT. Ele até falava aqui que o governador depois veio se desculpar publicamente sobre a fala dele, que foi completamente equivocada, que não deveria ter acontecido. Mas a gente vê que existia justamente uma dificuldade sempre na sociedade de naturalizar nossas vidas e de tratar a gente com naturalidade mesmo, com as nossas vivências e tudo que a gente é. E que aparentemente a gente vê até o dia de hoje vai ser uma luta constante e por anos por vir, porque é muito difícil, enquanto isso não se tornar uma coisa natural a se tratar dentro de escolas, de cuidar das crianças, falando desde a primeira infância a respeito da naturalização da diversidade. E a gente vê que esse conservadorismo, apesar de passar por um tempo, continua sempre tão forte, vai ser uma luta constante e eterna, tentar naturalizar as nossas vivências. E agora a pergunta do Rafa. Nessa edição, a G anunciava que o tema da parada do ano seguinte seria Vote contra a homofobia nas eleições. Você acha que esse tema é relevante até hoje? Extremamente relevante, né? E eu já falei em muitos capítulos aqui, e é relevante do ponto de vista que não é só o fato de você votar em pessoas LGBTs, mas em políticos que tenham pautas LGBTs. Porque oportunismo existe em qualquer área e de qualquer forma. Então tem muita gente que, tipo, por ser LGBT, tenta ganhar votos LGBTs, mas não tem pauta de nada que nos favoreça de alguma forma. Não é nem favorecer, né? Que nos dê direitos iguais dentro da sociedade. Então é muito importante sempre que essa pauta venha à tona, que a gente esteja falando sobre, que a gente tenha a responsabilidade de olhar para pessoas que justamente estejam focadas em fazer algo em prol da gente, não em si usar da sexualidade para conseguir votos e chegar lá muitas vezes, como a gente viu na eleição de 4 anos atrás, pessoas que se portaram isso para ser tipo LGBTs de direita com discursos conservadores e tipo assim, atuando contra a própria comunidade LGBT. Na coluna do David Brasil, ele trouxe mais foto babado do Thierry Figueira, sempre tive muito crush nele. Engraçado, quando eu vejo na coluna do David Brasil que ele traz alguns boys, eu lembro que na época eu pensava, poxa, queria que esse rapaz tivesse posado pra revista. E vocês, quais rapazes vocês gostariam que tivesse posado? Porque eu lembro muito desses meninos que começaram a ver em Malhação, depois que viraram os homão da porra, trabalhando em outras produções de televisão. O Thierry Figueira era um deles e ele continua lindo até hoje. E na voz da BGLT com Tony Reis faz um link lá que a gente falou da vereadora em visita íntima. E mais uma vez o Pará é vanguarda no conhecimento da igualdade de direitos de pessoas LGBT. Em 2008 foi o primeiro estado a reconhecer o uso do nome social de travestis e transexuais na rede estadual de ensino. Agora, a Superintendência do Sistema Penitenciário estendeu o direito à visita íntima a qualquer penitenciário homossexual. São pequenos passos, mas que é muito importante a gente ver que isso já estava acontecendo há bastante tempo atrás. Que tem muita gente hoje em dia que fica falando, ai, nada muda, tá tudo igual. A gente não pode ter essa memória curta, não lembrar dessas pequenas coisas, porque isso são benefícios que são garantidos e que fazem diferença para que a gente tenha uma vivência melhor hoje em dia. Que parece que é ruim, mas é bom. A gente vai de pouquinho em pouquinho, mas a gente vai conquistando nossos direitos na sociedade. Por fim, a gente chegou no perfil com o Rafael Cardoso e o Gabriel Vasconcelos falando sobre o filme do começo ao fim, que foi o que eu acabei comentando no capítulo anterior, que a gente ia falar sobre. A entrevista a gente achou bem superficial, a gente achou que eles podiam ter se aprofundado mais, a gente vê que parece que eles tiveram um cuidado em não falar muito sobre justamente a problemática do filme. Que são dois irmãos que foram criados juntos. Um é filho de uma mãe e o outro é filho de um pai, que eles se casaram, então eles não têm relação consanguínea alguma. Mas eles são criados desde a primeira infância.
E o filme lida justamente dele crescendo junto e eles acabando tendo uma relação afetiva muito profunda, se apaixonando e acabando tendo uma relação depois da vida da adolescência para a vida adulta. A gente não pode chamar de relação incestuosa, porque eles não são irmãos de sangue, eles só foram criados juntos. Mas a gente pensa, eles por serem criança, eles não sabiam que não existia essa ligação de sangue. Então a gente enxerga que poderia ser que eles fossem irmãos de sangue e isso acontecesse da mesma forma. Eu não consigo definir na minha cabeça a intenção por trás de um roteiro desse para um filme. Porque eu acho que a intenção é mais justamente o que eu acho, que é de causar do que de trazer à luz à sociedade que isso é uma coisa que acontece mais do que a gente imagina e que isso deve ser naturalizado. Na minha percepção pessoal, me parece muito incômodo essa situação. Eu não sei se eu consigo me imaginar dentro da situação e pensar uma pessoa próxima, porque eu sou uma pessoa que quando eu tenho um laço de amizade muito forte com alguém, eu já não consigo nem imaginar aquela pessoa pelada sendo minha amiga. Eu fico imaginando como se fosse meu irmão, uma pessoa que cresceu junto comigo e ter contato físico e sexual, enfim, mas isso é uma percepção pessoal minha. É por isso que eu não queria muito expressar muito minha opinião a respeito aqui, porque talvez, de um ponto de vista de pessoas que aceitam esse tipo de vivência, pode ser uma visão muito preconceituosa. Mas opiniões pessoais eu acho que tem que ser respeitadas. E por isso eu queria pedir que vocês falassem aqui nos comentários. Vocês gostam desse filme? Qual a sensação que vocês sentiram quando vocês viram esse filme pela primeira vez? Será que o afeto e a construção da história se fez de forma tão bonita que vocês não conseguiram mais enxergar a parte problemática deles serem irmãos e vocês só enxergaram o amor que se construiu na relação afetiva deles? Comenta aqui pra mim, que pra mim é muito interessante ter essas percepções diferentes. Não que seja para quebrar, que seja uma possibilidade de preconceito na minha mente, mas é uma coisa que, pra mim, dentro da vivência pessoal minha, não me parece atrativo. Mas às vezes a gente vendo que para outras pessoas, a percepção das outras pessoas, como elas pensam, como elas elaboram, como elas veem esse tipo de relação, às vezes faz com que a gente naturalize mais e não problematize tanto. Do ponto de vista que dentro do próprio Brasil, o incesto não é crime, então é uma coisa que pode acontecer. E nesse caso, não sei se encaixa tanto, porque justamente eles não são irmãos de sangue, é só uma questão de você aceitar que foi uma forma diferente deles lidarem com a relação deles e com o sentimento e com o amor que foi construído na relação deles. Então, eu espero bastante que vocês comentem aqui embaixo, porque eu sei que esse filme é um clássico cult no meio da comunidade gay, ainda mais no Brasil, que um monte de gente adora esse filme. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito da temática que foi tratada nele. A entrevista dessa edição foi com o empresário Douglas Drummond, que já veio de uma família bem sucedida na área de hotelaria, e ele acabou construindo um hotel totalmente voltado para o público gay, homem, masculino no caso. E hoje em dia ele continua trabalhando na área, é super bem sucedido. Diversas matérias que falam sobre ele, falam como ele é o empresário do Pink Money, porque justamente a verba majoritária dele vem desse público, e hoje em dia ele tem o hotel que é voltado, né, para o público LGBT mais famoso e bem sucedido da América Latina. Na sessão fechação, a Silvete Montilla entrevistou o ator Marcos Oliveira, que me trouxe muito um pensamento sobre etarismo, porque nos últimos tempos eu vi ele dando muitas declarações falando que ele está esquecido, que ele precisa de emprego, que ele não tem conseguido muito assistência para conseguir também se manter. E a gente vê que isso acontece muito no meio LGBT. A gente, conforme a gente vai envelhecendo, parece que a gente vai se tornando descartável. E a gente vê no mundo das artes que os atores, quando eles não estão dentro daquele padrão de galã, eles são esquecidos com muita facilidade. Todo mundo lembra dele bastante de quando ele fez o Beisola, né, na Grande Família, e até hoje lembram bastante do personagem, mas a gente vê que só lembrar da pessoa de forma nostálgica, sem continuar dando oportunidades de emprego e de possibilidade de trabalho para essas pessoas, não faz que a gente consiga sustentar quando a gente chega numa idade onde as pessoas parecem que não olham mais pra gente, que a gente parece descartável. E a gente vê que isso acontece muito no meio LGBT e que a gente se torna descartável até mesmo do lado de afetivamente pensando. Parece que a gente não serve mais pra amar, não serve mais pra fazer sexo. E
eu acho que esse é um assunto que deveria ser tratado muito mais no meio da sociedade, pra gente ter mais discernimento de como a gente tem que mudar essa visão a respeito de tudo. Já até a Madonna é atacada. Tá sendo atacada até os dias de hoje. E ela, pelo menos, é brava o suficiente para dizer assim, ó, eu aguento as porradas que eu tomo, que eu sei que eu vou estar abrindo portas para que no futuro coisas possam estar mudando. Enfim, antes de a gente chegar no ensaio, eu quero pedir para vocês darem um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar as notificações. Porque nessa edição, o ensaio do Lolito ficou com o Lucas Zanon, de 22 anos, bonitão a beça, que eu vi que ele acabou dedicando a vida ao heterofilismo hoje em dia, e ele, a esposa dele, tipo, vivem tipo de vida fitness. Na sessão Desejo, veio o Thiago Faria, que fez um sucesso e é lembrado até os dias de hoje, e até, hoje em dia ele até tem, né, trabalho com o segmento adulto, que ele ainda cria bastante conteúdo adulto, porque ele ficou muito famoso, por causa do tamanho do dote dele. Então, isso vai de encontro justamente que a gente falou, de tipo, da preferência no meio gay, é justamente de quando você tem um dote grande, você se destaca no meio da multidão. O ensaio de capa ficou com o Adriano Moraes, que já tinha sido desejo da revista há muito tempo atrás com o irmão dele, o André Moraes. E é mais um Goku Boy que estava destacado na noite paulista na época, ele estava sendo visto como um dos top Goku Boys. E fez um ensaio lá dentro de boate também, bem um estilo parecido com os rapazes que trabalhavam na noite faziam para a revista. E estava tentando seguir a carreira pro lado mais de promoter, né? Sei que hoje em dia ele continua cuidando bastante do físico e tentando e trabalhando ainda nessa área de posar como modelo e esse tipo de segmento. E assim a gente termina mais esse capítulo. Gente, eu só quero pedir para vocês pensarem a respeito do filme, começo ao fim, que a gente falou nesse capítulo, porque era uma coisa que eu queria jogar mais para vocês do que falar uma opinião minha. Eu quero aprender e ver mais a visão de vocês e entender mais qual a percepção a respeito dessa vivência que eles tiveram no filme. Antes de vocês irem embora, eu queria pedir para vocês darem um pulinho aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já!